Ah, sessão da tarde. Aquele momento mágico do dia em que o sol batia na cortina da sala, a mochila da escola ainda estava largada no canto e a gente já estava lá, hipnotizado pela telinha da Globo. E no meio de tantas aventuras, comédias e histórias que marcaram época, existia um tipo de filme que parecia feito sob medida pra gente. Crianças virando heróis, vilões atrapalhados e muita pancadaria no estilo Karatê Mirim. Entre esses clássicos, um título em especial brilha até hoje na memória de quem cresceu nos anos 90. Três Ninjas. Um filme que misturava artes marciais, humor, amizade e aventura. Tudo na dose certa para deixar qualquer moleque sonhando em ser ninja por um dia. Foi lançado em 1992. O filme fez tanto sucesso que gerou três continuações. Três Ninjas Contra-Atacam, de 1994, Três Ninjas em Apuros, de 1995, e Três Ninjas Aventura na Mega Mountain, de 1998, com o icônico Hulk Hogan. E todas elas, em algum momento, passaram na sessão da tarde, fazendo parte daquele pacote de filmes que a gente podia assistir 1000 vezes sem enjoar. E talvez o segredo da franquia Três Ninjas esteja na simplicidade. Era um filme sobre três irmãos, que não tinham superpoderes, não viviam em outro mundo e nem precisavam de efeitos especiais. Eles apenas acreditavam em si mesmos e no que aprenderam com o avô. E isso, para uma geração inteira, foi inspirador. Depois de assistir, quem nunca tentou dar um chute giratório no ar? Ou montar armadilhas no quarto? Então bora embarcar nessa nostalgia sobre o primeiro filme, Três Ninjas, de 1992. Vejo você na escola. Desculpa, senhor. O filme começa de um jeito encantador. Nada de cidade grande, nem escolas. O cenário é uma bela floresta americana onde os três irmãos passam as férias de verão, com um avô. Esse avô, interpretado pelo lendário Victor Wong, é mais do que um simples senhor de idade. Ele é um mestre ninja. Com paciência e sabedoria, ele ensina aos netos não só golpes, mas valores, respeito, equilíbrio, coragem e união. É aqui que a gente conhece os três protagonistas. Samuel, o mais velho, sério e responsável, apelidado de Rocky. Jeffrey, o do meio, brincalhão e impulsivo, conhecido como Coach. E o caçula, Michael, o mais doce e inocente, que ganha o apelido de Tum Tum, por estar sempre comendo alguma coisa. Cada um deles tem uma personalidade única, e isso já fica claro desde o primeiro treinamento. Enquanto Rocky tenta seguir o avô à risca, Coach quer provar que é o mais forte, e Tum Tum, bom, Tum Tum só quer saber de lanchar, mas de algum jeito ele sempre se sai bem. Em uma das cenas mais memoráveis do começo, o avô ensina aos meninos o verdadeiro significado de ser ninja. Ele diz que um ninja luta apenas quando é necessário, e que a força real vem de dentro, não dos punhos. E então, para marcar o fim do treinamento de verão, ele dá a cada neto um nome ninja. Esses nomes representam suas qualidades e temperamentos. Rocky é a rocha, firme e confiante. Coach é o cavalo selvagem, veloz e impetuoso. E Tum Tum é a energia, imprevisível, mas cheio de vida. Essa cena é cheia de simbolismo e afeto. É o tipo de momento que a gente, quando criança, via e pensava: caramba, eu também quero ter um avô ninja. Quando as férias acabam, os garotos voltam para casa e reencontram a vida normal. O pai deles é um agente do FBI, sempre ocupado e vê o treinamento do avô como uma simples brincadeira. Ele não entende a importância daquilo, achando que ser ninja é só uma fantasia infantil. Mas os meninos, agora com seus ensinamentos, começam a aplicar o que aprenderam na vida real. Mesmo que, às vezes, de um jeito atrapalhado. Eles enfrentam balendões da escola, ajudam a vizinhança e mostram que aprender com o avô foi muito mais do que aprender a lutar. E é aí que o filme começa a misturar comédia e ação, de um jeito que só os filmes dos anos 90 conseguiam. Mas o verdadeiro conflito chega quando entra em cena o vilão Hugo Snyder, interpretado por Rand Kingsley.
Snyder é um criminoso poderoso, envolvido com armas ilegais e que tem uma ligação direta com o pai dos meninos, já que o FBI está investigando seus negócios. Só que o que o público descobre rapidamente é que Snyder também conhece o avô dos meninos. No passado, ele foi treinado pelo avô, mas Snyder escolheu o caminho do mal. Essa rivalidade antiga dá um toque quase místico ao filme, como se fosse uma batalha entre o bem e o mal no campo das artes marciais. Quando o FBI tenta prendê-lo, Snyder escapa e decide usar os garotos para atingir o agente, sequestrando-os. E é aqui que o filme acelera de vez. Snyder manda 3 capangas completamente desastrados para capturar os meninos. Esses personagens são uma parte essencial do charme do filme, uma mistura de vilania e pastelão. Eles parecem saídos de uma comédia do Jim Carrey, falam gírias, brigam entre si e são tão incompetentes que o público logo começa a torcer pelos meninos, sabendo que os 3 ninjas vão dar um show. Quando eles invadem a casa dos garotos, começa uma das sequências mais divertidas e memoráveis de toda a sessão da tarde: a batalha de armadilhas dentro da casa. Vamos acabar com eles de uma vez! Essa cena é o coração do filme. Os 3 irmãos usam tudo o que aprenderam com o avô para transformar o lar em um campo de batalha ninja. Armadilhas engenhosas, prateleiras caindo, baldes de tinta voando e até brinquedos usados como armas. É uma mistura deliciosa entre Esqueceram Mim e Karate Kid, só que com 3 pequenos ninjas em ação. Cada irmão mostra a sua personalidade lutando à sua maneira. Rock com foco e técnica, Coach com ousadia e Tum Tum com criatividade e humor. O resultado é, os vilões terminam humilhados, enquanto os meninos riem e se divertem. Era o tipo de cena que fazia toda criança dos anos 90 querer sair montando armadilhas em casa. Mas é claro que a história não termina aí. Ao término dessa cena, alguns capangas de Snyder aparecem e conseguem capturar os 3 garotos. Os meninos são levados sequestrados ao navio. Lá, o clima muda. O tom cômico dá lugar à aventura de verdade. Os meninos precisam usar tudo o que aprenderam, não só as técnicas de luta, mas também a esperteza e a união. Eles enfrentam guardas, escapam de armadilhas e mostram que são muito mais do que simples crianças brincando de ninja. E o mais bonito é que, mesmo em perigo, eles nunca perdem o bom humor nem a confiança no avô e no pai. Enquanto isso, o pai dos meninos e o avô descobrem onde eles estão e vão atrás deles. Isso leva a uma das cenas mais marcantes do filme, o confronto final entre o avô e Snyder. 2 antigos conhecidos, agora em lados opostos. É uma luta cheia de técnica e emoção. Snyder é mais jovem e arrogante, mas o avô tem sabedoria e serenidade. A luta não é apenas física, é uma batalha de filosofia. No fim, claro, o bem vence. Snyder é derrotado, o pai finalmente entende o valor dos ensinamentos do avô e os 3 irmãos se tornam verdadeiros ninjas, não por causa dos golpes, mas porque aprenderam a agir com coragem, amor e honra. De volta a casa, os meninos são recebidos como heróis, mas o filme termina de um jeito leve e divertido, com eles voltando a brincar e a implicar uns com os outros, porque afinal continuam sendo crianças. O avô sorri satisfeito e deixa no ar aquela sensação de que ser ninja vai muito além de lutar. É sobre disciplina, respeito e, principalmente, família. Mais de 30 anos depois, Três Ninjas ainda desperta sorrisos. Quem viveu aquela época lembra do nome Tum Tum e já dá risada. Lembra do coach aprontando, do Rock tentando ser sério, e do avô, sempre sereno, observando tudo com paciência. Reassistir ao filme hoje é como abrir um baú de memórias. A gente volta no tempo e se vê ali, sentado no sofá, comendo biscoito de chocolate e torcendo para que os meninos vençam mais uma vez. E eles vencem, sempre, porque esse é o tipo de filme que a gente sabe o final, mas nunca cansa de assistir. No fim das contas, Três Ninjas não é só uma lembrança da sessão da tarde. É um pedacinho da nossa infância, guardado com carinho. Um lembrete de que a força verdadeira está dentro da gente e que com coragem e união, até 3 garotos podem enfrentar qualquer inimigo. Como dizia o avô no filme, o verdadeiro ninja luta apenas quando precisa e vence sem precisar machucar. Essa frase resume tudo. E talvez seja por isso que, mesmo décadas depois, Três Ninjas ainda vive na nossa memória como um soco certeiro de nostalgia e afeto. Então, se algum dia você estiver zapeando os canais e der de cara com aquele logo colorido da sessão da tarde e ouvir a narração empolgada anunciando 3 irmãos, um avô sábio e muita confusão ninja, pode ter certeza,
vale a pena sentar no sofá e assistir de novo. Porque Três Ninjas não é só um filme. É um pedacinho do que fomos e do que, no fundo, a gente ainda é. Gostou desse conteúdo? Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para mais conteúdos como esse e deixe aí nos comentários qual filme mais te lembra a nostálgica sessão da tarde. Deixa aí nos comentários.